Oi pessoal, meu nome é Priscila Queiroz. Hoje eu recebo vocês aqui na Cabanha Oviedo, a fazenda onde a gente cria os nossos cordeiros da Queiroz Gourmet. Mas além disso, é o lugar que eu chamo de santuário. O lugar onde eu me encontro com a natureza, busco a minha essência, procuro me entender, onde eu coloco meu pé no chão. E um dos objetivos desse programa no YouTube é exatamente isso. Dar vida ao que eu já venho retratando nas redes sociais, que é buscar se entender, buscar a sua essência e ser quem você é. E para isso, a gente começa o nosso programa, nosso primeiro capítulo, com uma pessoa muito especial. Além de ser uma excelente profissional, ela é psicóloga, especializada em coaching de emagrecimento e além disso, é minha tia e eu amo muito ela. Que linda! O nome dela é Angélica Sadir e... prazer, que bom. Obrigada, prazer, gente. Que bom ter você aqui. Prazer ter ela aqui, né? Obrigada, Pri, pelo convite. Uma honra estar aqui no teu primeiro programa, viu? Muito sucesso para você, que você merece. Obrigada. Bom, vamos lá. Bom, eu queria te perguntar uma coisa, porque todo mundo fala de coaching, coach, e todo mundo agora quer fazer curso de coaching, quer ser coach. Eu queria que primeiro, antes da gente falar do coaching de emagrecimento, eu queria que você contasse pra gente primeiro o que é coach e quais são as diferenças entre uma modalidade e outra. Tá, o que é o coach? O coaching é diferente de uma terapia. Apesar de eu ser psicóloga, além de psicóloga, eu fiz a formação em coaching. O coaching é um processo de desenvolvimento humano, tá? Aonde você tá em algum momento da tua vida, seja ela profissional, pessoal, afetiva, e você quer chegar, vamos dizer que você esteja num ponto A, você quer chegar num ponto B, e você não sabe como chegar até lá, que recursos você tem, que competências que você precisa. Então isso é o coaching, ele vai te ajudar nesse processo de você chegar onde você quer. Existe o coaching de carreira, que muita gente faz, que é o mais comum, mais conhecido, né? Onde as pessoas buscam o coaching para se desenvolver na carreira, para crescimento, para mudança de carreira profissional né, de uma forma geral. Existem o coaching de vida, onde a pessoa quer mudar a vida dela como um todo, tomar decisões. Enfim, existe coaching para tudo hoje, na verdade, né? Mulheres gestantes, mães que trabalham fora, vestibulandos, tudo que seja, que envolva de alguma forma um processo de decisão e que você não sabe como chegar lá e que recursos que você teria para chegar até lá. Entendi. Não, muito bacana. É legal ressaltar que a Angélica, ela tem uma história de vida muito bacana, uma história de superação. Eu queria que você contasse um pouquinho, porque inclusive esse motivo fez com que ela se apaixonasse e seguisse esse caminho e essa especialização pelo coaching de emagrecimento. Conta pra gente um pouco da sua vida e como chegou o coaching de emagrecimento na minha vida. Eu sou coaching há 6 anos, mas eu nunca me encontrei, na verdade. Eu trabalhava mais com life coaching, com coaching de vida, mas eu nunca tinha aquela paixão, porque eu falei, falta alguma coisa. Aí eu vi que faltava realmente eu escolher um nicho, faltava eu escolher um objetivo específico dentro do coaching. E eu tenho uma história de vida onde eu sempre fui obesa, né? Desde os 5 anos de idade que eu faço dieta, já fui em todos os endocrinologistas, nutricionistas e tal. E quando eu cheguei aos 37 anos, me deu um clique, vamos dizer assim, eu falei, eu não quero mais isso para minha vida. Eu quero viver em paz comigo mesma, eu quero viver feliz e eu quero aprender a me relacionar com a comida. Então eu comecei a fazer uma dieta onde eu resgatei isso em mim, que é hoje o que eu trabalho no coaching com os meus clientes. É a determinação, é a disciplina e a persistência. São 3 palavras que me movem. E aí eu descobri que era possível você fazer uma dieta, você ter uma vida saudável, você ter o peso e o corpo que você deseja, com prazer, sem sacrifício. Como eu descobri isso? Através da gastronomia, né? Porque como eu queria me cuidar, queria, enfim, fazer minha própria comida, minha própria alimentação saudável, eu comecei a cozinhar. E eu comecei a pegar gosto pela cozinha. E aí isso foi aumentando. Hoje em dia, a maior parte do meu tempo, meu hobby é ver receitas, fazer receitas, enfim. E aí, como dizia um professor meu, que eu aprendi muito isso com ele, ele falou, olha, o teu trabalho tem que ser a remuneração da tua paixão. Qual é a tua paixão? E a primeira coisa que veio na minha cabeça, a minha paixão é comer, né? É cozinhar. Então eu falei, puxa vida, por que não fazer o coaching de emagrecimento? Eu comecei a pesquisar e vi que isso existia, que não é tão comum ainda aqui,
existem pouquíssimos profissionais que fazem isso. Mas aí eu fui buscar uma formação, eu participei da primeira turma de formação em coaching de emagrecimento do país. E aí hoje eu me dedico já há 1 ano e meio especificamente ao coaching de emagrecimento. Então eu consegui unir as duas coisas que eu mais acredito, né? Que eu mais gosto. Acredito que a gente pode ter uma vida saudável, um corpo leve, uma vida leve, né? E com prazer, sem sacrifício. Hoje eu mantenho o meu peso, nunca mais fui obesa, não vou ser nunca mais. E com prazer, né? Consigo fazer isso me alimentando e cozinhando com prazer. Então, aí que surgiu esse coaching. Não, muito interessante. E bacana a Angélica ter falado isso, porque uma das coisas que a gente vem abordando muito nas redes sociais é a questão da inteligência emocional. Eu acredito que a gente sempre foi treinado, né, na escola, na faculdade, para a parte técnica. Ninguém ensinou pra gente a ter inteligência emocional. E ser inteligente emocionalmente faz a diferença, né? Faz. Então, na sua rotina de vida, no seu hábito alimentar, na sua forma de se relacionar no seu trabalho, empreender. Então, o coaching também te ajuda com essa questão de ter inteligência emocional e encontrar o equilíbrio de alguma forma. Porque na verdade a primeira etapa do coaching, Pri, é o autoconhecimento, né? E para você ter inteligência emocional, você tem que ter um autoconhecimento. Então quando eu falei aquilo, você tá num ponto A e você quer chegar no ponto B, você tem que conhecer o ponto que você tá. Isso parece muito óbvio, né? Mas tem muita gente que não sabe o que ela quer, qual o significado da vida dela, qual é a sua essência, né? O verdadeiro porquê, não é só, eu quero emagrecer. Por que você quer emagrecer? Por que isso é importante para você? O que vai mudar na tua vida? Se a pessoa não descobre isso, qualquer obstáculo no meio do caminho dela, ela desiste. Por isso que as pessoas têm o famoso efeito sanfona, né? Emagrece, engorda. Porque não tem um propósito. Não tem um propósito. E aí entra no que você está falando da inteligência emocional. É ter um propósito para ter o quê? O autocontrole, que também faz parte da inteligência emocional. Né? O autoconhecimento, o autocontrole, saber administrar as tuas emoções, porque as pessoas canalizam na comida as emoções, né? Come porque tá feliz, come porque tá triste, come porque ganhou uma promoção, come porque brigou com o chefe, né? Então assim, isso não é inteligência emocional. Então a gente tem que aprender a lidar com essas emoções, aí sim, para ter uma relação saudável com a comida. É isso que a gente busca no processo de coaching. Entendi. E para quem está assistindo a gente, ficar interessado, ter interesse de fazer o coaching de emagrecimento, como que funciona? É uma sessão, 2, 3? Como que seria assim o processo? O processo de coaching ele dura 10 sessões, tá? Então a gente fecha o pacote de 10 sessões. Menos que isso, não dá um tempo hábil para a gente trabalhar várias questões, porque a gente tem que trabalhar organização de tempo, disciplina. Como eu falo, a gente não foca só na perda de peso, a gente tem que ver a vida da pessoa como um todo. Né? Então eu tenho que organizar a vida da pessoa, eu tenho que criar hábitos de vida, desde atividade física, desde rotina, desde fazer os lanches, tudo isso a gente trabalha no processo de coaching. Então ele funciona num pacote de 10 sessões. Essas sessões eu faço ou presencial, mas na maioria das vezes, a maioria dos meus clientes a gente faz por Skype, online. Não, inclusive, ela tem uma cliente que mora nos Estados Unidos, né? São Francisco. São Francisco, e ela atende por Skype. E eu atendo gente, porque como eu falo espanhol, eu atendo gente do Chile, da Argentina, então de vários lugares também. E isso é legal do online, né? Que hoje em dia o mundo não tem portas, né? Você pode estar ampliando esse trabalho. Então ele funciona nesse pacote de 10 sessões, de 1 hora, 1h30. E depois, conforme o andamento dessas sessões, elas começam semanais e depois a gente vai intercalando para sessões quinzenais, para dar tempo da pessoa agir e ir mudando os hábitos de vida dela. Porque hábito de vida a gente não muda de um dia para o outro, né? Com certeza. Então, levam meses para a gente mudar o hábito de vida. Então, a gente vai intercalando para que esse processo dure, digamos assim, uns 4 meses, 3, 4 meses, para ela ter tempo de realmente ter ferramentas para mudar esses hábitos. E depois, isso que o coaching trabalha. E depois tem algum tipo de manutenção?
Sim, aí se a pessoa quiser, o ideal é que seja feita uma manutenção depois de um mês, uma vez por mês, alguma coisa assim, até a pessoa se sentir totalmente segura, porque o coaching ele te dá ferramentas, então você vai aplicar essas ferramentas, é algo extremamente prático, ela não cria uma dependência do coaching para isso, entendeu? Entendi. Perfeito. Bom, muito bom te receber aqui. Obrigada, Pri. Obrigada pelo convite. Quem quiser, ficou interessado, quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Angélica Sadir, o site dela tá aqui embaixo na tela e os contatos também, as redes sociais e é isso aí. Obrigada. Um beijo. Obrigada. Ai, tchau, tchau.